Foi na quarta edição do Ultimate em 1994 que Son daria o ar da desgraça. Protagonizou um combate bizarro contra Kate Hackney, onde acabou tendo seus testículos atingidos sem dó pelo americano. E detalhe, esses golpes eram perfeitamente legais para as regras da época. Mas essa derrota vergonhosa logo em sua estreia não seria suficiente para pará-lo. Ele ainda se apresentaria no K1 em 1995, perdendo dessa vez para Nobuaki Kukada. A maré parecia ter mudado para o estranho coreano. Ele emplacaria seu primeiro papel de destaque no cinema. Interpretou o vilão Random Task no filme Austin Powers, que acabaria sendo um clássico das comédias pastelonas americanas. Depois desse, vieram alguns outros papéis, porém de menos destaque. 7 anos se passaram e agora, em 2002, o ator surpreenderia novamente, figurando cards nos eventos japoneses Pride e Pancration. Nesse meio tempo também teve essa luta bizarra no Pro Wrestling, onde o cara lançou uma tanguinha de onça cravada. E nesse momento vem em nossas mentes: como diabos esse cara conseguiu lutar nos maiores eventos da história sendo tão ruim? A explicação veio pela voz de Kimo Leopoldo. Segundo ele, o ator tinha estreitas ligações com a máfia japonesa, o que facilitava sua entrada em todos esses cards. Mas isso não seria nada perto do que se tornaria a ficha criminal de Joe Son. Em maio de 2008, o ator foi preso por vandalismo. Deveria então cumprir uma pena de 60 dias em regime fechado. Porém, após sair, o cara violou sua condicional faltando sua audiência. Esse fato o complicou bastante. Ele foi obrigado a fornecer amostras de DNA à polícia. Nessas amostras foi possível identificar a sua ligação com um caso de estupro coletivo e tortura ocorrido há 18 anos atrás, em 1990. A vítima o reconheceu e ele foi condenado a uma pena de 17 anos. Comedy, play bad guys sometimes. Did you see Austin Powers? I think it's acting and... I'm a professional fighter. You can find me at Wikipedia, believe it or not. Hey, John, let me tell you what Felix here, okay? Young girl, 19 years old. Late at night, early morning of Christmas Eve, 24 December 1990. Parked in the carport. 2 guys jammed in the carport. They grabbed her. That's bad. It's very bad. And the DNA tells us it's you. And wrong guy. Mas, como diz o ditado, não há nada tão ruim que não possa piorar. Enquanto cumpria sua pena, acabou se desentendendo e assassinando um colega de cela por espancamento. Ele foi condenado, dessa vez por homicídio, pegando agora a prisão perpétua. Atualmente, aos 50 anos, o ex-ator agora é considerado um criminoso de alto risco e passa seus dias em uma cela solitária na prisão estadual da Califórnia. Se tem algo que era simplesmente fascinante nas primeiras edições do Ultimate, era a peculiaridade, o estilo único que cada lutador carregava. Dentre tantas personas marcantes, é impossível não lembrar dele, Harold Howard, um canadense de 32 anos que com seu mullet clássico, cavanhaque desenhado e frases de impacto, simplesmente caiu nas graças do público. Então, afinal, por onde anda esse cara? Eu sou o Chris, você tá no canal Zion Inc. e senta que lá vem história. We have a saying back home that if you're coming on, come on! Estreando no histórico UFC 3, pegaria na primeira chave Roland Payne, um americano que vinha representando o Muay Thai. Conseguiu uma vitória contundente com apenas 46 segundos de luta. Na chave seguinte, Howard ficaria frustrado por não alcançar o seu alvo naquele evento, Royce Gracie. O brasileiro acabaria ficando exausto após a sua primeira luta da noite contra Kimo Leopoldo. Ken Shamrock, que também venceu sua luta, acabou se lesionando e teve de se retirar do torneio. Sobraria para Howard então o policial americano Steve Janon,
que estava apenas como um lutador reserva naquele card. Jenon acabou vencendo o combate rapidamente e se sagrando campeão da noite com pouco esforço. Esse fato inclusive provocou uma mudança nas regras relacionadas aos lutadores reservas nas edições seguintes. Após isso, Howard se apresentou em mais 2 ocasiões, no Ultimate 7 perdendo por finalização para Mark Hall e no UVF4 perdendo para o brasileiro Hugo Duarte. Muitos anos se passaram e realmente o cara evaporou do radar. Foi desafiador descobrir o seu paradeiro. Depois de uma longa investigação, foi possível achar uma rara e esclarecedora entrevista cedida ao site Sherdog. Nela, o canadense abriu o coração contando um pouco do que havia passado pelos últimos anos. Depois de sua curta e intensa carreira no MMA, ele voltou a dar aulas em sua academia, a Niagara Fighting Griffin, que tudo ia relativamente bem, até sua esposa pedir o divórcio por volta de 2008. Ela alegava que estava se sentindo ameaçada e pediu uma medida protetiva. Howard não lidou muito bem com a situação, principalmente com a ausência de seus filhos, que agora ficariam a maior parte do tempo com a mãe. E segundo seus familiares, ele passou a ter mudanças bruscas de comportamento. Para piorar, o cara sofria com dores crônicas em sua coluna, o deixaram totalmente dependente de analgésicos para tocar seu dia a dia. E agora vem a parte mais sinistra de sua história pós-UFC. Em dezembro de 2009, ele teve uma espécie de surto psicótico e acabou atacando a sua irmã com um martelo, causando alguns ferimentos sérios. Ele também partilha para cima de seu sobrinho, que acabou revidando e quebrando uma cadeira em sua cabeça. O jovem também saiu com alguns ferimentos leves da situação. Eles alegavam que Howard estava extremamente paranoico e ele dizia que estariam roubando seus remédios. E abrindo um parênteses nesse ponto, ele agora morava com a sua irmã por ter perdido a sua casa nesse divórcio. Ainda nessa noite, injuriado, ele entrou em sua picape e saiu dirigindo em alta velocidade pelas rodovias da cidade. Sua próxima parada seria na casa de sua ex-mulher, onde fez um estrago no carro dela após uma batida proposital violenta. Ele se dirigiu à porta então e passou a gritar que ela havia destruído sua vida e alienado seus filhos. Após avistar as viaturas da polícia chegando, ele voltou para sua picape, o que deu início a uma perseguição frenética. Tudo só terminou quando ele acabou colidindo em um poste na frente de um cassino, onde foi finalmente detido. No dia seguinte, Howard acordou e relatou não lembrar de absolutamente nada do que aconteceu. Em seu julgamento, ele assumiu total responsabilidade por todas as acusações, entre elas lesão corporal e direção perigosa. Esse dia de fúria acabou lhe rendendo uma sentença de 5 anos. Você lembra de Kimo Leopoldo, um exótico havaiano que, chegando como um completo anônimo, quase quebrou a banca contra Royce Gracie no UFC 3. Também ficou marcado por uma outra peculiaridade, uma cruz gigante que carregava enquanto caminhava até o cage. Mas afinal, quem era Kimo Leopoldo e por onde ele anda atualmente? Após algum tempo, um amigo de caráter duvidoso chamado Joe Song conseguiu os contatos para pôr Kimo para estrear no Ultimate 3. A luta seria contra Royce Gracie, até então o campeão dominante do evento. Mas e aquela cruz gigante que ele carregava? A explicação que ele deu é que aquele ato era uma forma de chamar a atenção e impactar as pessoas para se voltarem à palavra de Deus. Sua fé também estava marcada em sua pele, com uma tatuagem na barriga sinalizando o nome Jesus. Apesar de ter perdido para Royce, entregou uma de suas lutas mais difíceis até então, chegando até a pegar as costas do brasileiro em certo momento. Após 4 minutos frenéticos de ação, Royce encontrou um armlock e levou o combate. Mas a vitória foi tão suada que ele terminou completamente exausto e impossibilitado de seguir no torneio. Essa atuação surpreendente levou Kimo a lutar no Japão, onde conseguiria melhores bolsas. Em suas 10 lutas seguintes, foram 8 vitórias. Superou nomes conhecidos como Patrick Smith, Kazushi Sakuraba, Paul Varelans, Brian Johnson e Dan Severn. O havaiano voltaria a aparecer somente em 2002. Foram mais 7 lutas, sendo 3 delas no K1. Conseguiu uma finalização em seu retorno ao UFC contra Tank Abbott e fez a sua última aparição em 2006, onde foi superado pelo futuro participante do TUF, Wes Sims.
Desde então, Kimo sumiu completamente do mapa. Somente em 2009 que seu nome viria à tona nos jornais americanos. Ele teria sido detido em uma rodovia na Califórnia, em posse de um medicamento controlado que seria ilegal. Segundo a polícia, a abordagem foi um tanto esquisita. Ele estava brincando com um ioiô de sandálias e vestindo um macacão de trabalho exclusivo dos mecânicos da polícia. Após alguns dias preso, ele foi liberado. E essa, na verdade, foi só uma das polêmicas envolvendo o nome de Kimo. Nos últimos anos de sua carreira, ele também foi punido 2 vezes pela Comissão Atlética por uso de estanozolol, um famoso anabolizante, tendo de pagar 2 multas altas por isso. Ainda no final de 2009, sua morte chegou a ser noticiada amplamente em tabloides americanos, mas tudo não passou de um boato. Atualmente, aos 53 anos de idade, Kimo mora em Los Angeles e segue trabalhando como ator, atividade que sempre tocou em paralelo ao longo de sua carreira lutando. Ele ainda treina jiu-jitsu diariamente em uma filial americana da academia Carson Gracie.